tá rolando muito trabalho aqui na nossa base sobrevivencialista, principalmente no subsolo da base, ok? Antes da gente começar qualquer um dos projetos e até de eu poder apresentar tudo para vocês, eu quero que vocês entendam que tudo começa com um buraco. Eu acho que vocês estão tendo uma grande oportunidade agora, que é poder acompanhar um projeto como esse desde o seu nascimento, ok? Eu quero explicar um pouco para vocês o que a gente está fazendo aqui, tá? Para começar, ali, ó, onde vocês vão ver as imagens depois, nós vamos fazer o abrigo. Olha lá, eles estão ali dando uma olhada no que vai ser o nosso abrigo inicial. Toda estrutura sobrevivencialista, ela vai ter basicamente 4 prédios, isso desde sempre, ok? E tudo começa basicamente com o abrigo. Nossa meta aqui é, primeiro, fazer toda a parte subterrânea, até para a gente poder usar o recurso de bobcats, tratores e coisas desse tipo para poder mover o máximo possível de terra, ok? Aqui, ó, nós temos um desnível muito alto. Desse ponto aqui até o ponto lá em cima, tá? Bem na entrada, no mais alto do terreno, são 6 metros de desnível. A câmera não vai conseguir mostrar essa topografia para vocês, tá? Aqui, ó, nesse ponto aqui, que é a lateral direita aqui do nosso terreno, é onde nós vamos construir a nossa oficina. Essa oficina, ela vai dar suporte para tudo, inclusive para o bunker. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa: como isso funciona e por que a gente está fazendo um abrigo como esse. Muita gente, mas muita gente mesmo, questionando a nossa opção de fazer um bunker, de fazer um abrigo subterrâneo. Pois bem, eu quero conversar um pouco com vocês exatamente sobre isso, do porquê de eu ter feito essa opção. Para começar, e só para justificar de uma maneira muito simplória, esse é um canal de sobrevivencialismo. E um canal de sobrevivencialismo geralmente trata desses assuntos. Mas eu podia estar tratando de qualquer outro assunto, não necessariamente a construção e a viabilização de abrigos fortificados, bunkers subterrâneos e coisas desse tipo, ok? Por que eu estou fazendo isso agora? Não é que, como o pessoal está colocando aí nos comentários, que o Batata sabe de alguma coisa. Não, eu não sei de nada, tá? Eu não estou sabendo de nenhum evento, nenhuma coisa que vai acontecer. Deixa eu tirar isso daqui, senão vai cair nas nossas cabeças, né? Nenhuma coisa que vai acontecer que vai destruir o planeta, nenhuma invasão alienígena, nem ataque de zumbi, nem nada dessas besteiras que vocês estão ouvindo aí. O que eu estou fazendo é pura prevenção, ok? Por quê? Eu não sei você, me diz o que está no seu coração aí. No meu coração diz que as coisas estão mudando e que estão piorando bastante, tá? Quem tem um pouco mais de idade deve se lembrar um pouco de como eram as coisas no passado, como era a questão de clima, como era a questão de como as pessoas pensavam, enfim, as coisas estão se tornando muito mais caóticas, o clima está se tornando muito mais caótico, as coisas estão descambando muito mais rapidamente e eu percebo que cada vez mais essa mudança está começando. Quando nós começamos o Guia do Sobrevivente, por exemplo, era uma conotação, era uma percepção que eu já tinha, mas ela não estava acelerada. Bom, nós já moramos numa casa autossuficiente e nós já temos um abrigo fortificado. O que a gente tem agora é uma oportunidade de fazer algo muito maior, muito mais forte, muito mais pesado. Por quê? Porque as coisas estão ficando mais fortes e mais pesadas. Estão acontecendo coisas no Brasil que antes não aconteciam. Os terremotos lá no Nordeste, por exemplo, estão ficando cada vez mais fortes. Os ventos e as tempestades estão cada vez mais fortes também. Nós já tivemos até ciclone bomba agora acontecendo em pleno 2020. Não que 2020 não seja uma referência negativa para tudo de ruim que está acontecendo. Mas eu acredito de fato que eu tenho tempo hábil para poder construir isso com calma, mesmo sem ter
todos os recursos, mesmo sem não poder construir ele numa paulada só, que acho que é o que todo mundo gostaria de fazer. A gente não vai conseguir fazer isso de jeito nenhum. A gente vai fazendo aos pouquinhos, exatamente como foi feito na nossa outra casa, que é praticamente tudo que você conhece do Guia do Sobrevivente. As coisas não mudaram, não melhoraram, eu não fiquei absolutamente rico e famoso de uma hora para outra, não. Eu continuo exatamente da mesma forma e por isso que eu acho que eu vou ter tempo para poder fazer isso aos poucos, porque se tá ruim agora, imagina daqui uns anos. Então eu não acho que eu preciso sair correndo agora não, mas também não é algo que eu quero deixar passar e demorar muito tempo para começar. Pessoas como eu, que não têm uma grande renda ou que são assalariados, podem fazer esse tipo de coisa desde que saibam fazer isso aos poucos e de maneira muito bem planejada. Esse aqui é o único zumbi que a gente tem aqui, ó. Zumbi de cigarra, tá vendo? Você olhando dali de cima parece que é bem fechado, né? Mas não é. Olha os vãos aqui, faltando árvore, tá vendo? Isso tudo aqui a gente vai ter que replantar, ó. Olha, tá vendo? Tudo isso aqui tá faltando árvore e a gente tem que replantar tudo isso daqui. O que pra gente é interessante, porque nós vamos poder colocar bastante árvore frutífera aqui, né? Ó, vai caber muita, mas muita planta aqui. Isso é roupa de trabalhador, cara. Ó o pezinho. Mostra aqui. Isso aqui. Ó a condição. Ó. Já era. Tava novinha.
Bom, vocês já entenderam no vídeo passado que quem está montando essa estrutura aqui para nós é a Tramec. A nossa parte vai ser fechar os muros e construir a oficina, se der, mesmo que parcialmente. Depois disso, já era. Depois disso vira trabalho manual, porque todo o resto, como vocês estão vendo aqui, vai ser feito por mim, pela Dona Raposa e pelos meninos, correto? Toda essa construção, o plantio, a parte da terraplanagem do terreno é tudo por nossa conta e, como vocês sabem, eu sou tão assalariado quanto a grande maioria de vocês. Então, embora essa parte agora esteja sendo bastante dinâmica e muito produtiva na parte da construção do bunker, daqui a um tempo, principalmente quando começar as chuvas daqui 2 meses, ela vai dar um tempo até a gente conseguir levantar um pouco mais de grana para poder fechar tudo isso daqui e aí realmente poder trazer ferramentas e coisas para cá para a gente poder trabalhar e produzir conteúdo para vocês, ok? Por isso que é muito importante, se você puder ajudar a gente agora, se torne membro do canal ou então participe de uma das ferramentas que nós temos para arrecadar fundos para os nossos projetos, que é o Apoia-se e outros, como a Vaquinha, por exemplo, que você pode ajudar a gente a levantar alguns trocados para comprar uns blocos e poder terminar isso daqui logo, beleza? Os seus olhos não estão te enganando. Ele está sendo feito de formas diferentes. Lembra que eu disse para vocês que nós íamos construir um centro de treinamento, um centro escola? Pois é, aqui ó, você tem um tipo de construção, que você pode ver até pelas vigas que estão sendo colocadas aqui. Aqui você tem um outro tipo de construção, tá vendo? Ó, nem viga ele tem ali. Cada um desse vai ser feito de uma forma diferente para que você possa acompanhar diversas formas de se construir um bunker, ok? Essa daqui é toda feita com amarração de ferro. Aquela ali já vai ser um tipo de construção totalmente diferente, onde o reforço ele vai vir por fora. Ali também, ele vai ter um reforço todo aqui ó, na parte de fora. Tá? Isso daqui não foi deixado assim de bobeira não, tudo tem um motivo. E ali vai ser exatamente um outro tipo de construção. Eu sei que é meio difícil para você entender isso agora, mas essa parte aqui e aquela ali vão ser cheias de concreto. Vai uma malha de concreto aqui atrás que vai emendar e vai fazer toda a laje do abrigo. Esse concreto ele vai vir até aqui mais ou menos, a essa altura que vocês estão vendo ali, tá? Essa terra aqui vai sair. E você vai poder ver como vai ser feita toda a amarração dos ferros, porque a gente vai deixar essa parte do escoramento do concreto toda exposta para vocês poderem ver como ele foi feito aqui. Então quando você vier fazer uma visita aqui no forte, você vai poder ver como ele foi feito, porque a gente vai deixar isso exposto, isso para aqui. A partir daqui começa exatamente um outro tipo de revestimento. Essa parede aqui não vai ter terra encostada nela, justamente para que você possa ver exatamente o que a gente está fazendo aqui, ok? Essa parte aqui, ó, essa parede que sai para cá, você vai ver um tipo de proteção na parede feita como era na Segunda Guerra Mundial. E ali você vai ver uma outra totalmente diferente, já bem mais moderna, ok? Então, ó, ali você vai ter o escoramento e o engrossamento do concreto. Aqui você vai ter um tipo diferente de revestimento, tá? Que é uma blindagem externa. E aqui você vai ver a da Primeira Guerra e ali uma um pouco mais moderna que depois eu mostro para vocês. Aqui dentro nós teremos um depósito e um banheiro. E ali ó, vai ser encaixado o bunker que vai vir da Tramec, ok? Então é assim, só para vocês entenderem, isso não é um projeto que vai ser terminado
a hora que os blocos erguerem. A única coisa que vai ligar tudo isso daqui é a impermeabilização, que vai ser feita toda da mesma forma. Então vamos lá, só para você entender. Essa parte aqui, ó, que dá ligação para a rua, tá? Para o esgoto da rua, para o esgoto público, a gente vai fazer uma pequena central com fossas biodigestoras para mandar a água já mais ou menos limpa lá para fora, ok? Ali a gente vai fazer uma fossa biodigestora muito maior, inclusive com potencial para gerar gás. Ela vai ser na parte mais baixa do terreno. Ali a gente tem mais ou menos 6 metros de desnível. Isso mesmo, do teto do bunker para aquele ponto lá embaixo são 6 metros de desnível. Mais que suficiente para a gente poder fazer um belo do escoamento de toda a água da propriedade. Saca só esse bloco aqui. O piso dele marca o nível 0 que a gente tem aqui. Se você for seguindo aqui, você vai ver que ele termina em cima daquele muro de arrimo. Esse vai ser o primeiro nível do terreno que a gente vai fazer. Agora, em compensação, aqui ó, você tem um nível de quase 3 metros, que vai fazer esse próximo nível que vai ficar aqui em cima. Então, nós vamos ter um aterro batendo no muro lá em cima, mais ou menos nessa altura aqui, ó, que vai ligar ali em cima, ou seja, essa parte aqui vai ficar muito mais alta e é exatamente aqui que nós queremos concentrar boa parte da nossa captação de água, ok? Colocar umas belas de umas cisternas aqui, porque à medida que essa água estiver mais alta aqui em cima já, ela vai descer aqui e nessa área que vai emendar com a biblioteca de ervas aqui, a gente já vai poder fazer a nossa fazenda de vegetais e verduras, que vai ficar exatamente aqui. Então toda essa terra aqui vai sair e encostar aqui no muro para formar o primeiro nível. Ali vai diminuir, vai subir aqui, porque aqui a gente vai colocar a nossa oficina. Já juntamos bastante lenha, já temos uma área um pouco mais limpa aqui no fundo, tá? Aqui está a nossa propriedade, nosso bunker ali. E já já a raposa, não, a raposa não, ele vai dormir aqui sozinho, acampando, fazendo comida e tudo mais. Você topa? Top. Pendurar a rede aqui, passar a noite inteirinha sozinho? Sim. Sim? Sim. Nossa, o pessoal da internet vai te encher o saco, hein? Vamos lá. Já pode começar a pegar? Pode. Posso perguntar, raposa? Olha pra mim. Oi. O que tá rolando? A gente teve uma ideia. E a gente tá juntando uma terrinha. Ideia, terrinha. É. Vai virar o quê? Projetinho? É. Agora, se der certo. A gente E você vai falar o que é ou não? no próximo episódio. Você sabe o que é, Bill? Sim. Você sabe, Léo? Sim. Por que eu não sei? É que a gente não sabe se vai dar certo. Ah, é, projetos secretos? Ah, vamos ver o que é o tal do projeto secreto, então. Com esses equipamentos pesados que você está usando para transportar terra. Uma mão você segura a pá e na outra... E aí, terminando mais um episódio e você não falou o que é o projeto secreto, nem vai falar. Assiste o próximo episódio. Assiste o próximo episódio. Tá aí, vou até esperar, tá aí, porque não me contaram nada do que eles estão fazendo. Até mais, gente. Enfia o dedo no like aí. Tchau. Fiquem seguros e a gente se vê no próximo.